Isso é uma vergonha, isso atenta contra a democracia brasileira. Essas são as verdades absolutas que você não vê na imprensa. Deus abençoe você e sua família. Tenha misericórdia do Brasil. Olha só quem está brabinho, meus amigos. Pastor Silas Malafaia passou a ser investigado pela Polícia Federal no mesmo inquérito que apura as ações do Jair Bolsonaro, do Eduardo Bolsonaro e do jornalista Paulo Figueiredo. E o caso está sob a relatoria do ministro Alexandre de Moraes do STF. Eu avisei, para quem não assistiu um vídeo anterior que nós fizemos aí, mostrando, né, a influência do tal Silas Malafaia dentro do contexto do mecanismo chamado igreja e religião. Muita gente não entendeu, e se você até agora não entendeu, eu te convido a você assistir esse filme de novo, está lá na Netflix. Apocalipse nos Trópicos. E para tristeza de muitos e para concretizar o sonho do Silas Malafaia, o Alexandre de Moraes poderá mandar prender pastor Silas Malafaia a qualquer momento. E você percebeu uma coisa? Que o Silas Malafaia não está recebendo apoio maciço das tais lideranças que outrora estavam junto, lideranças evangélicas. Me diga aí qual pastor de renome, nem o Marcos Feliciano até agora eu percebi algum posicionamento dele. E aí fica a pergunta, será que Silas Malafaia tem todo esse apoio do povo, representa os evangélicos conforme ele diz? Eu fiz uma pesquisa agora recente e constatei que a igreja dele, cara, tem um pouco mais de 50 mil membros fiéis. Sendo que a Assembleia de Deus, que é a igreja mãe, né, considerada a veterana no meio pentecostal, tem aproximadamente, talvez até mais de 30 milhões de fiéis. O Edir Macedo, acho que tem 19 milhões de fiéis. Para mim é aquilo que eu sempre digo, o cara que se levantou como defensor da igreja e se posiciona forçando a barra. Mas o jogo dele é exatamente o que ele está recebendo agora o resultado, né? Ser uma voz de conciliação entre os evangélicos que, no final das contas, resulta só em vergonha alheia. E para você que acompanha o nosso canal, sabe que nós batemos nessa tecla, não é de hoje. Mas quais são os crimes apurados, né, Zaio? Inclusive a notícia diz o seguinte, entre os crimes apurados estão coação no curso do processo, obstrução de investigação, de organização criminosa e tentativa de abolição violenta do Estado democrático. Democrático de direito. E o que ele fez? Saiu já negando. Ou seja, cara, é aquilo que eu estou cansado de falar nesse canal aqui. O Silas Malafaia está na luta incansável para ser preso. É o que ele quer, ir para o Chilindró de verdade, para formar um contexto de que há uma perseguição, que é o que ele fala, uma perseguição para cima das igrejas. Só que no caso não tem nada a ver uma coisa com a outra. E perseguição para cima de igreja, me explica, aonde estão as perseguições para cima de igreja? O que acontece é escândalo em cima de escândalo, se metendo em assuntos que não deveria, comprando brigas, se expondo, se colocando em contexto provocativos que não seria a área dele. Representar, lutar pelos direitos do povo, como um ministro, como um pastor, é outra coisa. O que ele quer, na verdade, é ir para o Chilindró para virar um mártir brasileiro. Se o cara tivesse preocupado em manter a sua igreja, enfim, ser o pastor que deveria ser, pode ter certeza que as coisas não estariam desse jeito. Ah, mas e a política, Zé? A política tem que cobrar do seu político que foi eleito. Tem que cobrar das autoridades competentes e não um pastor ativista que chegou ao ponto agora de passar a responsabilidade da sua igreja para o seu filho, para ele ficar livre. Silas Malafaia não passa de um ativista político da pior categoria no meu ponto de vista. Não tem nada de representatividade aí evangélica, conforme ele tenta passar, né, essa ideia. E a verdade é que a Polícia Federal determinou a abertura das investigações
contra o pastor Silas por supostas obstrução da justiça, coação no curso de processo, organização criminosa e tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito. E você acha que não? Eu te convido, cara, dá uma olhada no filme que nós falamos, acho que o mês passado, um filme essencial. Se você assistir sem o viés direita, esquerda, sem esse monopólio, você vai conseguir entender o que eu estou querendo dizer aqui todo esse tempo. Silas Malafaia é uma figura que se coloca como defensor da igreja, mas os interesses dele é outro. Assista o filme, cara, o documentário Apocalipse no Trópicos, e o filme envereda por esse território sensível sobre a ascensão fulminante dos evangélicos nesse tabuleiro político desde lá do impeachment da Dilma, né, em 2016 até o ato de 8 de janeiro de 2023. Você vai entender como é que a coisa funcionou nessa questão, nesse quesito Silas Malafaia e política. Silas Malafaia é uma figura, né? Uma figura essencial que costura a fé, o poder, articulando a teologia do domínio, que eu também já falei nesse canal. A igreja brasileira está sobre essa influência da teologia do domínio. E você sendo enganado, sendo simplesmente tratado como uma massa de manobra aos interesses de figurões, ao exemplo dele. Eu digo, meus amigos, a linguagem evangélica cristã, ela foi, né, é literalmente instrumentalizada para legitimar narrativas autoritárias, funcionando como uma estrutura emocional de mobilização política. Ou seja, a igreja que você acha que está lá servindo a Deus, indo para cultuar, ela só faz parte da engrenagem que move essa máquina, que não tem sequer a responsabilidade de motivar a sua fé e fazer aquilo que você está buscando, ter uma comunhão com Deus. Na verdade, você só está fazendo parte de um contexto onde é usado para movimentar a máquina de interesse desses figurões. E o próprio Silas Malafaia se irritou quando foi assistir o filme, cara. A imagem dele foi projetada no documentário e chegou a abandonar uma sessão privada no cinema e saiu aos gritos, criticando a produção publicamente, enfim, não gostando do que ele viu das próprias atitudes dele. E quer que eu te diga uma coisa? Esse desconforto vem justamente da sua representação como uma figura central na articulação dos evangélicos e agora, recentemente, do bolsonarismo em si. E agora aparece, né, depois dessa notícia, ele aparece aí se justificando, afirmando que soube da investigação através do jornal. Ou seja, mais uma vez levantando uma narrativa de perseguição religiosa. Forte apelo simbólico que ressoa diretamente aos temas do documentário do filme Apocalipse nos Trópicos. Neste jogo, cara, de imagem e poder, a investigação policial aí ganha dimensão simbólica. Ela não coloca o Silas Malafaia apenas diante de um rigor legal da lei, né? Mas insere ele aí no centro de uma reflexão proposta no cinema, no filme da Petra Costa. Por isso eu digo pra você, cara, assista o filme pra você entender. Você vai conseguir sacar qual é essa do poder religioso que ameaça a institucionalidade e salta para uma investigação judicial, que é o que está acontecendo. Ou seja, é o próprio Estado agora reagindo. As acusações contra Silas Malafaia vão muito além de mera posição política, conforme ele está tentando passar a ideia e muitos estão defendendo. Alega, olha só, tentativa de desestabilização institucional, que é um ato que desafia o Estado democrático de direito. Ou seja, através de mobilização religiosa com motivação política, que é o que ele fez todo esse tempo. E é claro, cara, que eu não compactuo aí com
com tudo que está acontecendo nesse meio político, mas quando se trata de um pastor ao nível do Silas envolvido nesse contexto, aí não tem como nós não comentarmos aqui. E vocês já sabem a nossa opinião. Para mim, Silas Malafaia é um aproveitador oportunista que nunca esteve preocupado com o evangelho, o qual ele viveu esse tempo todo em função aí, mas as energias gastas era para outro propósito, né? O propósito de se tornar poderoso não só no meio evangélico, mas dentro da política. E ele conseguiu, e agora está pagando preço por isso. E você que é membro, fique atento, abra os olhos e entenda que nem tudo que grita como seu defensor está interessado em se defender. Está mais preocupado com ele do que com você. A Assembleia de Deus apoia fulano para presidente. Meu irmão, isso é uma vergonha. A igreja não apoia ninguém. Então, na história dessa nação, nunca teve nenhum presidente que honrasse, repito, o povo cristão, a igreja de Cristo e Deus como presidente que está aqui. Algumas lideranças de expressão levando a igreja para esse balaio de gato e jogando a igreja numa fria e o povo da igreja indignado. E eu vou pedir para que essa igreja abençoada e poderosa e muitos ministros do evangelho que estão aqui, vocês levantassem a mão sobre essas autoridades. E o que me passa? Essa alegação dele de dizer que, né, não foi notificado, apesar da Polícia Federal reportar tentativas frustradas de intimação e não encontrá-lo, e ele aparece dizendo que não foi notificado, foi notificado pela uma reportagem, ele está tentando expor uma fragilidade da justiça brasileira. Eu não recebo notificação nenhuma. Que país é esse? O que vai acabar acontecendo é exatamente o que ele quer, ser um preso para se tornar um mártir da igreja brasileira e aplaudido por muitos aí que, né, contavam com a sua defesa, mas na verdade não tem nada de defesa. Abra o olho e encerro dizendo, assista o filme Apocalipse nos Trópicos, está na Netflix, para você entender o que nós estamos falando aqui todo esse tempo. Agradeço a cada um de vocês, se você concorda comigo, deixe o seu comentário, se não concorda, comenta também, aperta o botão do joinha aí que ajuda o nosso trabalho, se não é inscrito, se inscreve, me segue nas demais redes sociais e esse é o canal Fala Zay, estamos juntos por um Brasil e um mundo melhor.